faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial, a escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Cirúrgica Fernandes, soluções que salvam vidas. Olá! Seja bem-vindo ao Brasil que faz com Elvis César. Com essa energia transformadora e uma frequência de vitória. Levanta, levanta a cabeça, sacode a poeira. E hoje nós vamos mostrar um exemplo de um empreendedor que tem feito coisas fantásticas. Com sustentabilidade, tem mudado padrões da habitação brasileira. Recebemos com muita alegria Bruno Frederico, CEO da Full Plastic. Bruno, que prazer recebê-lo aqui no Brasil que faz. Prazer é meu porque Opa, honra estar com quem faz e é um exemplo para todo mundo. obrigado. Nessa entrevista de hoje você vai saber elementos número 1 do empreendedorismo. Venda, relacionamento, negócio, personalidade agradável e muito mais do que isso. Sustentabilidade para executar sonhos. Bruno, hoje um empresário de sucesso, uma marca reconhecida em todo o estado de São Paulo, no Brasil. Trabalhou uma ideia e poucos até não acreditaram nela. Mas conta para nós, como que foi o início, assim, a sementinha que germinou esse grande negócio? Como você falou, ninguém acreditava, todo mundo falava que eu era louco, né? E ainda tatuou no braço a ideia contando a história da empresa. Então, de um Lego que custou $8, eu falei para minhas filhas que ia transformar esse Lego em milhões. Todo mundo falou, pô, o cara é louco, o que vai fazer? Até o pai mesmo desacreditou. E com esse Lego eu criei uma empresa que hoje está em vários países do mundo, construindo sonhos, tirando o lixo, transformando em uma solução de engenharia. Tirando o lixo das ruas para transformá-lo numa solução de engenharia e trabalhando sonhos. Sonhos que são casas, prédios, enfim, coisas, estabelecimentos comerciais que impactam milhares de vidas. E às vezes eu tenho ideias, eu conto para as pessoas, eu conto para minha esposa, às vezes já contei ideias para o meu pai, e olha que o meu pai foi, assim, a pessoa que mais acreditou mais em mim do que eu mesmo, mas eu já falei, olha, tô com uma ideia de fazer isso, e ele falou, para com isso, não tem nada a ver o que você para com isso, ó, vai se ocupar com outra coisa. Como que foi quando você chegou e falou, pai, ó, eu tô com essa ideia aqui? Ele virou e falou pra mim, para de brincar de Lego, vai ficar brincando de Lego, vai vender o que você sabe, vai vender tampão, vai vender grelha, que a gente vende a indústria metalúrgica, eu já vendia isso. E aí em 2016, quando eu tive a ideia de fazer a caixa de passagem, falei, puta, a molde é muito caro, a gente vinha pós-Copa, pós-Olimpíadas, uma crise absurda. Então assim, eu tinha que desenvolver alguma coisa aqui que funcionasse e que fosse barato, tinha que ser muito assertivo, para não ter o risco de errar. E aí eu acreditava, rodei o Brasil inteiro, virei referência em parques solares, foi uma das primeiras obras que a gente fez. Que só com caixas de passagem De rede subterrânea. de rede subterrânea, com reaproveitamento de lixo, reciclando, fazendo a injeção e criando calhas de condução de cabos. Como Isso, foi na verdade, que são caixas, né, de passagem de rede subterrânea que substituem o concreto. Então, além de acreditar, eu tinha que quebrar paradigma. Então, eu substituí o concreto, que é uma coisa que tem há muitos anos, tradicional. Muito certo. Aí você chega com uma caixa de plástico para o engenheiro e fala, ó, essa caixa aguenta 40 toneladas, essa caixa é mais rápida, é mais leve, logística melhor, feita com material reciclado, e aí você vai passo a passo, quebrando o paradigma. Aí eu dei a sorte de pegar a maior obra que tinha no Brasil de energia solar. E aí eu virei uma referência naquilo. Que estado foi esse? Tabocas do Brejo Velho. Num primeiro momento, você teve sempre esse foco na sustentabilidade ou você depois descobriu que seria uma grande alavanca do seu negócio? Já nasceu utilizando material reciclado sempre, desde a primeira caixa. Legal. Desde a primeira caixa não tinha injetora, né? Injetora é um molde, é muito caro, molde, injeção é caro. Então a gente tem essa barreira de entrada que é um material difícil de você começar, porque se você errar, você perde hoje moldes grandes mais de $1 milhão. Sim. Então eu comecei com um molde pequenininho, custava R$30 mil, investi $8,
coloquei R$ 30 no molde, e aí eu falei, não posso errar, e comecei a fazer. A gente estava em Minas Gerais, numa cidadezinha no interior, pagando por peça, e aí em 2019, depois de 3 anos de trajetória, que eu verticalizei e comecei a fazer a minha primeira peça injetada na nossa fábrica. Aí depois disso, hoje 24 horas, 7 dias por semana, mais de 6 milhões de lixo reciclado em 2024. 6 milhões de De toneladas. quilos de plástico reciclado. Esse ano, mais de 10 milhões de quilos. Que show, que show. E qual é a principal expertise? Hoje, o que você já fez que você pode falar assim, eu impactei, eu já contribuí, eu já tirei esses 6 milhões de quilos de lixos, ou seja, é muito significativo isso, e ainda mais quando a gente fala de plástico, ainda mais quando nós falamos do problema dos rios, dos oceanos e tudo que envolve tudo isso, todo esse ecossistema. O que você já fez que impactou? Fala para mim, quais são as obras que você fez com esse Lebo? Explica mais como que ele funciona. Explica. Uma das coisas muito impactantes, assim, aqui na comunidade de Porto de Areia, aqui em Carapicuíba, tem uma comunidade que é bem carente, né? E a gente fez a doação de algumas casas para aquela ONG que chama Teto, onde a gente vai com um trabalho voluntariado fazendo as casas. E aí você vê aquela criança realizando um sonho de ter uma casa, você vê como ela morava e como você deixou ela morando após uma intervenção de um dia. Então, num dia a gente constrói uma casa que vai ser habitada e, assim, fora o impacto ambiental, que é um volume muito grande de lixo que você deixa de jogar fora, né? Quando falamos da ONG Teto, ela cuida de casas transitórias. Exato. Que restabelecem a dignidade das pessoas. Eu tive o prazer de conhecer a ONG, conhecer o trabalho dela, e fiquei bastante encantado com o engajamento até da juventude, do voluntariado, a mudança da vida. A gente vê hoje um cenário catastrófico de guerras, de falta de dignidade. As pessoas não têm sequer uma água para tomar potável, inclusive faltando comida, são tantas coisas. E restabelecer isso é que quem tem Prazeroso, né? é prazeroso. Prazeroso. Você já fez desde barraca de feira, com sustentabilidade, até estabelecimentos comerciais. Isso. Então a gente faz, hoje os mercados são desde loja, quiosques. Então se for no Ibirapuera, hoje a gente tem mais de 100 obras no Ibirapuera, carrinho de coco, lojinha tipo loja de sorvete, açaí. O balde do açaí da Oakberry, um exemplo, virava uma loja da Oakberry, ou de qualquer outra marca. McDonald's, quiosque do McDonald's. Aí Casa Popular, que é um projeto muito legal, que em 4 horas a gente sobe uma casa. 4 horas tem uma casa nova. Uma casa de 48 metros construída com todas as paredes e telhado. E o custo-benefício disso? Como que é a acústica? Como que é a questão térmica? Qual é a garantia, a durabilidade? Conta mais para nós. Ó, a parte térmica e acústica perfeita. Eu morei na primeira casa que a gente fez em 2020 por 3 meses para validar o projeto. Eu falei, ó, vou botar uma pessoa para morar dentro dela, eu tenho que estar sabendo para falar com propriedade como que é estar ali dentro, né? Experiência. Tive uma experiência, uma imersão e foi uma delícia. Essa casa hoje, o bloco aqui, ele tem 2 furos, que é o sistema de atirantamento. E ele esquenta de um lado, então o sol bateu, ele esquenta, por esse furo ele vira uma exaustão natural. Então o calor tende a subir. Então ele vira uma chaminé a cada 10 centímetros. Então ele faz com que a casa seja uma casa que respire, não pega umidade, é muito fácil de limpar, muito fácil de dar a manutenção também. E aí a gente entrou 2 anos atrás agora com um projeto de alto padrão, onde a gente consegue uma casa de alto padrão em 15 dias. Um alto padrão em 15 dias, ou seja, você consegue entregar, você vai desde da casa... Desde a fundação até a casa pronta. Mas as casas de menor impacto social, que são essas de alto padrão, essas casas também têm disponibilidade no mercado, você tem conseguido abranger um mercado de alto padrão também. Não só aquelas casas mais simples, mas que resgatam a dignidade e reestruturam toda uma área vulnerável, que são construídas em 4 horas. Em quanto tempo você constrói uma casa de alto padrão? 15 dias. 2 dias eu subo a casa, em 15 dias a gente finaliza. Aquele negócio, quando você começa uma obra hoje, você começa amando o pedreiro, você termina odiando. A nossa não, você vai do começo ao fim com um prazo determinado, né? Sim. E das casas populares, assim, uma coisa que o Brasil vem há muitos anos com um déficit habitacional de mais de 6 milhões de casas, e é mais uma opção para poder estar trazendo uma opção sustentável, rápida
e que vai trazer dignidade, né. Hoje o custo-benefício dessas casas gira em torno no mesmo valor de um custo tradicional, que é o de concreto e construção, ou é mais barato? Como que é? Quais são os padrões de custo? Hoje no projeto de casa popular, tá dentro da faixa do Minha Casa Minha Vida, né, faixa 1, então ele atende naquela mesma faixa, e para casa de alto padrão, o custo mais baixo do que hoje é praticado no mercado, em torno de R$ 3.200 o metro quadrado. Você retira o lixo, faz blocos em estilo Lego com sustentabilidade, faz uma casa em um dia, faz uma casa de alto padrão em até 15 dias e consegue entregar com o mesmo valor. É isso? Exatamente isso. E falando mais, quando você pegou esse Lego, porque a criatividade e imaginação são requisitos de qualquer empreendedor de sucesso. A curiosidade, assim, a forma, a vontade de aprender. Você pegou esse Lego na mão, você estava na onde? Você falou assim: Estava na Disney, "Hã, com minhas filhas, elas tinham 14, 13, 14 anos, aí eu peguei um potinho e falei: "Ó filha, eu vou transformar isso aqui em milhas". "Você é louco pai, como assim?". Eu falei: "Eu vou fazer isso daqui virar milhas". Aí vi no avião brincando, fazendo teste, apertando, eu falei: "Putz, isso aqui fecha, tem que ter um tirante, é redondo não funciona, tem que ser quadrado", porque eu podia fazer um molde que tinha que atender todas as medidas, porque tinha tampa de várias medidas nas caixas. Então não podia errar e graças a Deus deu certo e acreditar, porque desafio teve milhares, pandemia, plástico subiu, aço subiu, a gente teve que se reinventar. qual foi o primeiro empreendimento que você construiu com esse modelo inovador de construção?" Das casas, É, de casas, de comércios, de quiosques, como do que foi isso? em 2016 a gente iniciou com as caixas para redes subterrâneas, Sim. 2018 eu comecei a pensar em construções modulares, saindo um pouco, e 2020 foi a ressignificação. Esse aterramento, essa condução de cabos subterrâneos era para fazendas de geração de energia fotovoltaicas, era isso, não? Esse é um dos mercados, mas toda a rede de infraestrutura das cidades, igual, a gente teria que enterrar hoje todas as redes que não poderiam mais ser aéreas, Sim. as caixas de passagem de redes subterrâneas todas podem ser feitas com o nosso material. Ela aguenta 40 toneladas de compressão. E até porque tem locais que para chegar ao concreto É terrível. é terrível. A gente tem obra em Manaus, no meio da floresta amazônica, que o cara hoje tem 8 vezes mais produção do que ele tinha em concreto. Então ele demorava, fazendo um dia 1, 2 caixas, hoje ele faz 16 caixas no mesmo período. Não, dá Você tem um ganho escalabilidade logística, muito rápido, logístico, mão de obra, enfim, tudo mais fácil. tudo isso acaba impactando também no meio ambiente, porque só de ganho logístico a gente tem 800% em relação ao concreto. Então quando você fala disso, porra, tirei 8 caminhões e mandei um. Então você tem muito menos poluição, é um impacto indireto que a gente tem também além do plástico. Como isso tem sido enxergado fora do Brasil? Na Europa já existe caixas de passagem para rede subterrânea em plástico também. Tem na Alemanha, tem em Londres, tem na Espanha, tem alguns players que fazem lá, mas hoje a gente briga igual para igual. Então, América do Sul, hoje a gente é muito forte na América do Sul. Agora estou indo para a Europa, abrindo uma filial na Europa, uma nos Estados Unidos e uma nos Emirados Árabes. O empreendedor sempre tem paixão e propósito, e a paixão pela uma ideia, pela uma vertical, que é a sustentabilidade, e também por entregar sonhos, né, viver e entregar sonhos, né. Mas tem um elemento que é primordial de qualquer empreendedor, são as vendas. Qual é a sua estratégia para vender cada vez mais? Hoje, assim, é mostrar o produto, né, e quebrar esse paradigma que todo mundo tinha, hoje não tem mais, hoje já foram milhões de caixas instaladas, então hoje é muito fácil de vender. No começo era muito difícil, porque você tinha que levar, colocar no carro, convencer, mostrar, falar: "Ó, põe uma caixa, testa", para a pessoa acreditar e ver que funcionava. Hoje não, que a gente já tem vários cases e consegue mostrar isso para o mercado, né. E aí você tem muitas vantagens em relação aos outros produtos, mas, assim, eu falo para todo mundo, é acreditar e vender e confiando no que você está vendendo. Se você tivesse que fazer um passo a passo, da ideia à execução do resultado, da revisão da mensuração, de analisar todo o processo, qual a dica você daria para o empreendedor? Mas não agora,
porque agora eu quero falar com você. Você que tem uma história semelhante, uma história de inovação, de empreendedorismo, de superação, que inspira as outras pessoas, como o Bruno. Eu quero que você venha aqui contar sua história aqui no Brasil que faz. E para isso, pega o seu celular agora. Me siga no Instagram, @elviscesar com Z oficial, e manda a sua história para mim. Se você tivesse que dar essa dica, da ideia à execução, qual seria o passo a passo para você falar para o empreendedor ou para aquela pessoa que está sonhando em iniciar um negócio? É acreditar no seu sonho, nunca desistir, e quando as pessoas desconfiarem, você ganha mais força ainda com isso. E assim, toda vez que eu tinha um desafio, toda vez que alguém falava pra mim: "Pô, isso não vai dar certo", aí que eu ia com mais garra, com mais gana e fazia acontecer. Determinação. Determinação. Mas tem algumas ideias que precisam ser aprimoradas no meio do caminho. Eu mesmo, muitas vezes, eu planejei alguns produtos, algumas vendas, alguns cursos, algumas, inovações, que no meio do caminho eu descobri que teve pessoas que me deram feedback e melhoraram minha ideia. Esse poder de ouvir, de consultar, de pegar um feedback, de precificar, como isso é muito importante? Conta para nós. Ah, é importante você ver tanto com a as que as pessoas te falam, você absorver e transformar ela numa solução, e assim, os desafios que as pessoas acabam te propondo. Então, muitas vezes: "Ah, eu queria fazer uma caixa de 3 metros por 3 metros", dá? Se não dá, a gente vai tentar fazer e vai conseguir fazer. Então é adaptar e se adaptando sempre, né. E com a pandemia, quando o aço explodiu, a gente criou uma linha nova, que foi a linha Standard Box, que é essa caixa aqui. E essa caixa tomou muito lugar da Full Box, que era uma caixa que fazia com os blocos, Entendi. porque ela retirava o aço quando o aço ficou muito alto. Então eu criei esse produto no meio da pandemia, quando a gente não sabia nem o que ia acontecer, em abril de 2020, e aí que eu foquei muito em construções modulares e falei: "Agora eu vou fazer com que o bloco tenha de novo um protagonismo", né. Eu me recordo que em maio, abril de 2020, o preço do aço aumentou quase 50% numa semana e ninguém encontrava Não para tinha, comprar. não tinha. Não tinha para comprar, Que a gente pagava 6,50 foi para 13, R$ 14, quase e 100%. não tinha como, e não tinha, você tinha que pagar à vista, negociar, e subia todos os dias. Todos os dias. E aí veio uma inovação que calhou e encaixou certinho no mercado, na situação. É, a gente entendendo do mercado, eu falei: "Eu preciso inovar", mas eu tinha que fazer moldes muito grandes, máquinas muito grandes, então tinha um investimento muito alto, eu não sabia nem se eu ia viver, não sabia o que ia acontecer com o mundo, com o planeta, eu falei: "Mas ou eu faço isso ou quebra", porque o mercado, o aço explodiu, o plástico explodiu, eu tinha que me reinventar, e ali eu me reinventei. Ali eu fiz um investimento que eu não tinha, então fui buscar dinheiro em banco, fui fazer financiamento, e dali saiu um novo produto que hoje exporta muito, e o bloco ganhou um novo protagonismo. Foi fazendo as casas, foi fazendo as lojas, a gente acabou se reinventando mesmo. Não, não, sua empresa, eu fico muito feliz de ver sua determinação e o case de sucesso que é sua empresa, e a gente mostra que é possível no Brasil, que é possível É, ter ideias o Brasil é um brilhantes. país brilhante, é um país que tem muita oportunidade. Qual foi a hora que você falou assim: "Ó, pô, virei a chave e o Lego de $8 começou a dar milhões"? Qual foi o momento que você foi justamente das caixas? Quando foi isso? Então, nas caixas aconteceu isso, então a gente veio crescendo, crescendo 100% ao ano, todo ano crescendo muito. Ano passado a gente cresceu 83%, e aí quando cada vez que você vai crescendo mais, é mais difícil de você crescer, né, porque aumenta muito os desafios. Sim. E aí em 2023 a gente adquiriu um prédio novo, que hoje é a nossa sede principal, são uns 36.000 metros, e ali eu falei: "Caramba, nunca imaginei ter um negócio desse na minha vida, é maior que um shopping". Acho que a gente chegou aonde a gente vem planejando, e agora explorar o mundo aí e atacar cada vez mais. Você passou pela pandemia, sobreviveu literalmente. Nós sobrevivemos, à pandemia. Se você pudesse descrever um departamento de blindagem de caixa fundamental, gestão financeira, mas tem outro departamento que é inspirador, que é o departamento comercial.
Como você lida isso e como você poderia, explicar um passo da venda para aquele iniciante, para aquela pessoa que almeja chegar do seu tamanho, que tem um negócio que está médio ainda, que está vendendo ainda não aquilo que poderia. Qual a dica de um departamento comercial e eficaz para vender muito? O comercial acho que é a alma de qualquer empresa, né, porque sem a venda você pode ter maior estrutura, você pode ter o que for, que não vai. Sem a venda acho que é o foco principal de qualquer empresa, então você tem que estar olhando todo dia no comercial, inovando todos os dias, entendendo as novas práticas de mercado e abrindo leques, porque o solar hoje parou, solar hoje taxaram com imposto, não pode mais jogar na rede, eu tenho que migrar, se eu ficar ali focado no solar eu vou perder, então vamos para rodovia, vamos para infraestrutura, vamos para casa, saneamento, fazer UBS, fazer creche, e inovando e inovando sempre. Acho que a gente não pode parar de inovar nunca e sempre o comercial atrelado às inovações e Quando você fala, essa nova fase, a energia, o investimento privado na energia produzida por fotovoltaica deu uma redução por causa de uma alteração legislativa sim, que fez com que o mercado não fosse tão atrativo. perdeu um pouco da atratividade, porque ele foi ganhando taxas, né, então foi agregando valor, de pagamento de impostos, e agora tem uma brecha que fala que você não pode jogar 100% da energia gerada na rede, porque a rede não suporta, então você joga 30%, 40%, então você vai ter que criar bancos de bateria, Ou então seja, isso acabou dificultando muito Ou seja, os o investimentos. mercado puro de produção hoje já não é tão lucrativo, tem que ter um consumo. Se você tiver um consumo, vale a pena você produzir. Sim, senão você tem um payback muito longo, né. Muito longo. E qual a sua estratégia? Você faz propaganda, você usa redes sociais, você vai no corpo a corpo, tem muitos vendedores, como que funciona isso? Hoje a venda é sempre interna, a gente já tentou representação, colocando representante em alguns estados, mas hoje é focado sempre numa área comercial interna, olhando todos os dias, fazendo reuniões diárias de inovação de produto e tentando explorar novos mercados, que todo mundo esteja engajado. Todo mundo tem que estar engajado, todo mundo tem que estar respirando aquilo todos os dias e vivendo aquilo todos os dias para fazer acontecer. Mas o desafio não é fácil. Se você tivesse que dar uma grande dica para um empreendedor que estivesse começando agora, nessa situação econômica do país, com a Selic alta, com dinheiro caro para pegar um investimento, qual seria a grande dica que você daria? Olhando para aquela câmera ali, qual que você daria para ele? Criar um produto inovador, um produto que ninguém tem, alguma coisa nova e acreditar sempre. Acreditar até o final. Muitas vezes você vai olhar e falar: "O que que eu estou fazendo? Aonde eu estou indo?", mas é acreditar e olhar para frente. Caminhar e buscar. E fazer o certo sempre, né. Eu vejo que você tem um olhar muito para o novo mercado. Hoje nós temos mercados que estão passando, profissões sendo extintas, nós temos um mercado demandado atual, o mercado que hoje é o mercado que mais é demandado de consumo, e um novo mercado, um mercado tecnológico, um mercado sustentável, um mercado que tem valor agregado, um mercado que faz toda a diferença. É. Se você tivesse uma outra posição de um novo mercado, o que que você viria, uma nova profissão, como você vê todo esse avanço da inteligência artificial nos negócios? Qual a sua visão estratégica para o novo mercado? Uma boa pergunta. A gente está tão focado no dia a dia que Sim. mas hoje, acho que hoje é uma coisa muito importante para tudo, né, até para uma parte Realidade. comercial, né, a realidade, acho que quem não tiver hoje antenado e focado em aprender cada dia mais com o IA, vai ficar fora do mercado. Então acho que o mercado tem muito a crescer ainda, mas acho que a sustentabilidade hoje é um dos grandes pilares que se eu fosse fazer alguma outra coisa, eu estaria focado nisso também. Queria agregar valor da Pensando marca. em ressignificação do lixo, transformando em algum produto, em alguma solução, que eu acho que isso tem alguns pilares que o ESG hoje é muito forte. E tem continentes como o continente africano, o continente asiático, tem um apelo muito forte para tanto disso, para esse produto criado. Se se eu tivesse que te perguntar uma última pergunta, seria: qual o seu propósito de vida?
transformar a vida das pessoas, fazer o bem e transformar o planeta cada dia num planeta melhor. Uau! Fazer um jogo rápido. Fala pra mim, um filme ou um livro? Seu livro me inspira. Obrigado. E um esporte? Futevôlei. Futevôlei. Descobri isso que eu fiz uma quadra usando os blocos e descobri uma paixão. Hoje eu gosto mais que o futebol. Que show. Família. É tudo, pilar. Deus. Sempre presente. Oh. Bruno, quem é o Brasil que faz pra você? São pessoas igual a você, que faz que quando eu tive na sua prefeitura eu vi uma coisa que eu desacreditava. Eu falei, não é possível. E assim, você vê uma gestão incrível, você vê uma eficiência incrível, você vê um BI que mostra, puta, eu falo pra todo mundo, você saber quando a pessoa tá grávida, quando vai nascer uma criança, isso pra mim é o Brasil que faz. E é o que a gente precisa seguir os exemplos. São empreendedores como Acho que você inspira muitos prefeitos e muitos governadores aí no Brasil. Pessoas como você dão muita energia para nós continuarmos a nossa jornada. Quero te agradecer, parabenizar que tem Muito obrigado. um modelo de gestão que nós desenvolvemos e serve aí Muito obrigado. para gestão privada, para gestão pública. Cabeceira da minha cama. Com detalhes, Brunão. Muito obrigado. Muito obrigado você pelo convite, pelo espaço e vamos continuar fazendo, né? É isso aí. Olha, obrigado, Brasil! Nunca se esqueça, esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Continue agora nas nossas redes sociais, ou melhor, se você quer contar sua história aqui, me siga no Instagram, Elvis César com Z Oficial. Manda sua história para mim, que vai ser uma honra contá-la. Um beijo, um abraço, Deus te abençoe e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz, com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitá. Cirúrgica Fernandes. Soluções que salvam vidas. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.